Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Na última aula, nós aprendemos a regra da cadeia, que nos permite derivar funções compostas. Se temos duas funções f e g que são diferenciáveis, sendo que a imagem de g está contida no domínio de f, e nós temos a função composta h de x igual a f de g de x, nós vimos que a derivada de h de x é dada por h' de x igual a f' avaliado em g de x vezes g' de x. Nesta aula, nós vamos ver como aplicar a regra da cadeia para derivar funções implícitas. Considere que a variável y depende da variável x, ou seja, que y é uma função de x. Dizemos que uma função é explícita quando a variável y está escrita diretamente em termos da variável x. Por exemplo, a função a seguir é explícita, y igual a x² menos 1 com x pertencente aos reais. Por outro lado, dizemos que uma função é implícita quando a variável y não está escrita diretamente em termos da variável x. Por exemplo, a função a seguir é implícita, x² mais y² igual a 1, com x pertencente ao intervalo que vai de menos 1 a 1. Em alguns casos, é possível reescrever uma função implícita como uma função explícita, ou até mesmo a união de várias delas. Por exemplo, note que x² mais y² igual a 1 é o mesmo que y igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x², com x no intervalo de menos 1 a 1. Basta você desenvolver esta equação aqui, isolando a variável y, e você facilmente obtém essa expressão. Note que podemos enxergar a função implícita, representada por x² mais y² igual a 1, como sendo a união de duas funções explícitas, dadas por y igual a raiz de 1 menos x² e y igual a menos a raiz de 1 menos x², com x no intervalo de menos 1 a 1. Por outro lado, existem casos nos quais é difícil reescrever, ou talvez seja impossível, a função implícita como uma função explícita. Por exemplo, considere a função implícita y mais x que multiplica cosseno de y igual a 1. Considere nesse caso que y é uma função de x. Note que não conseguimos escrever analiticamente a variável y em termos explicitamente da variável x. Vale a pena destacar que as funções explícitas facilmente podem ser reescritas como funções implícitas. Para calcular a derivada de uma função implícita, é necessário usarmos a regra da cadeia. Vejamos um exemplo. Considere que a variável y depende da variável x através da função implícita dada por x² mais y² igual a 1 com x pertencente ao intervalo que vai de menos 1 a 1. Calcule a derivada de y. Sabemos que para representar que y é uma função de x, podemos escrever y igual a f de x. Vamos então reescrever a equação anterior como x² mais f de x, isso tudo elevado ao quadrado, igual a 1, com x pertencente ao intervalo de menos 1 a 1. Derivando ambos os membros dessa equação, nós vamos ficar com a derivada de x² mais f de x² igual a derivada de 1. Aqui aplicamos simplesmente a regra da derivada da soma. A derivada de x² fica 2x. E aqui nesse termo, quando formos derivar, perceba que nós temos uma função composta. A função externa seria elevar ao quadrado e a função interna seria a função f de x. Portanto, usando a regra da cadeia, isso aqui vai ficar 2 que multiplica f de x, que multiplica f' de x. E a derivada de 1 é 0. Se você não lembra como aplicar a regra da cadeia, eu recomendo que você reveja a aula sobre esse assunto. Agora, se isolarmos a função derivada, ficamos com f' de x igual a menos x sobre f de x. Usando as notações y' igual a f' de x e y igual a f de x, podemos dizer que x² mais y² igual a 1 tem derivada dada por y' igual a menos x sobre y. Poderíamos também ter derivado ambos os membros da equação original sem substituir y por f de x. Vejamos como seria. Derivamos x² mais y² e derivamos 1. Nessa parcela, temos a derivada de x², que vai ser 2x, e nessa parcela estamos enxergando y como uma função de x e, portanto, y² seria uma função composta, na qual teríamos que aplicar a regra da cadeia. E nesse caso, ficamos com 2y, y'. A derivada de 1 é 0, então, portanto, temos 2x mais 2y, y' igual a 0. Isolando o termo y', que representa a derivada, nós vamos ficar com y' igual a menos x sobre y. Obviamente, esta é a mesma resposta que nós tínhamos encontrado anteriormente. Façamos agora um exercício. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função x² sobre 4 mais y² sobre 2 igual a 1 no ponto 1 raiz de 6 sobre 2.
Usando a mesma estratégia anterior, poderíamos usar a notação y igual a f de x e, em seguida, derivar ambos os membros da equação. Entretanto, vamos treinar o cálculo da derivada diretamente sem fazer essa substituição. Derivando ambos os membros da equação, obtemos a derivada de x² sobre 4 mais y² sobre 2, e isso igual a derivada de 1. Nesta parcela, nós temos a derivada de x², que é 2x. Esse 2 que vai aparecer no numerador vai simplificar com esse 4 que aparece aqui no denominador, e no final vamos ficar com x sobre 2. E aqui nessa parcela, enxergando y como uma função de x, nós vamos ter uma função composta, y², e aplicando a regra da cadeia, nós vamos ter 2y, y'. Esse 2 que vai aparecer no numerador vai simplificar com esse 2 que aparece aqui no denominador, e no final ficamos apenas com y que multiplica y'. E a derivada de 1 é 0. Isolando agora o termo y', nós ficamos com y' igual a menos x sobre 2y. Calculando a derivada no ponto 1 raiz de 6 sobre 2, nós vamos obter y' igual a, no lugar de x colocamos 1, e no lugar de y colocamos raiz de 6 sobre 2, ficando com menos 1 sobre 2, que multiplica raiz de 6 sobre 2. Simplificando este 2 com este 2, ficamos com apenas raiz de 6 no denominador, ficando assim com menos 1 sobre raiz de 6. Racionalizando esta fração, o que nesse caso nós vamos fazer multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 6, no final ficamos com menos raiz de 6 sobre 6. Se você não lembra como se faz a racionalização de frações, eu recomendo que você reveja este conteúdo. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar os conteúdos de ensino fundamental e médio. Sabemos que a reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto CF de C é dada por y menos f de C igual a f' de C, que multiplica x menos c. No exercício, sabemos que CF de C é o ponto 1 raiz de 6 sobre 2 e f' de 1 é igual a menos raiz de 6 sobre 6, como nós calculamos anteriormente. Desse modo, temos que, substituindo essas informações na equação, nós vamos ficar com y menos raiz de 6 sobre 2 é igual a menos raiz de 6 sobre 6, que multiplica x menos 1, e rearrumando essa equação, você vai obter facilmente que y é igual a menos raiz de 6 sobre 6, que multiplica x, mais 2 raiz de 6 sobre 3. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico daquela função no ponto dado. Vejamos agora o gráfico para essa função com a sua reta tangente. Vamos aqui digitar a função x² sobre 4 mais y² sobre 2 igual a 1. E aqui nós temos o gráfico da função, que nesse caso é uma figura chamada de elipse. Vamos agora digitar o ponto P igual a 1 raiz de 6 sobre 2. E aqui nós temos o ponto P. Por fim, vamos digitar a equação da reta tangente, y igual a menos raiz de 6 vezes x sobre 6, mais 2 vezes raiz de 6 sobre 3. E aqui nós temos a reta tangente. Façamos outro exercício. Considerando a mesma função do exercício anterior, determine as retas tangentes que são horizontais e as que são verticais ao gráfico da função. Nós calculamos anteriormente que a derivada de x² sobre 4 mais y² sobre 2 igual a 1 é dada por y' igual a menos x sobre 2y. As tangentes horizontais acontecerão quando y' igual a 0. Sendo assim, teremos que menos x sobre 2y tem que ser igual a 0, de onde obtemos que x é igual a 0. Portanto, substituindo o x na função, obtemos que as retas tangentes horizontais passam pelos pontos 0, raiz de 2 e 0, menos raiz de 2. A equação da reta dessas tangentes será y igual a raiz de 2 e y igual a menos raiz de 2. As tangentes verticais acontecerão quando o denominador em y' igual a dy sobre 2x for 0. Sendo assim, como y' é igual a menos x sobre 2y, temos que deve ocorrer 2y igual a 0, de onde obtemos y igual a 0. Portanto, substituindo y por 0 na função, obtemos que as retas tangentes verticais passam pelos pontos 2, 0 e menos 2, 0. A equação da reta dessas tangentes será x igual a 2 e x igual a menos 2. Vejamos agora as tangentes horizontais e verticais ao gráfico da função. Primeiro, vamos inserir as tangentes horizontais. A primeira delas tem a equação y igual a raiz de 2. E aqui nós temos
o gráfico dessa reta tangente. A outra tem a equação y igual a menos raiz de 2. E aqui nós temos essa outra reta tangente. Traçando agora as retas tangentes verticais, a primeira tem a equação x igual a 2. Aqui está essa reta. E, por fim, temos a outra reta tangente, que será x igual a menos 2. E aqui nós temos essa reta. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.